Olá pessoal, hoje é dia de debatermos mais um assunto de extrema relevância. Falaremos sobre preconceito religioso. Inscrevam-se no canal Palavra Sagrada é Vida. Compartilhem com parentes e amigos. Lembrem-se que juntos somos mais fortes em busca do respeito e da tolerância. O preconceito religioso, também conhecido como intolerância religiosa, é a discriminação ou aversão a uma pessoa ou grupo por causa de suas crenças ou práticas religiosas. Embora muitas religiões preguem valores como amor, compaixão e respeito ao próximo, a história e a atualidade mostram que a religião também pode ser, lamentavelmente, uma fonte de conflitos e preconceito. A manifestação do preconceito religioso. O preconceito religioso pode se manifestar de diversas formas, desde comentários hostis até a violência física e a destruição de locais de culto. Alguns exemplos incluem ofensas verbais, xingamentos, ridicularização e discursos de ódio baseados na fé de alguém. Discriminação, negar acesso a empregos, moradia, serviços ou espaços públicos devido à religião. Profanação de símbolos locais, danos a templos, objetos sagrados ou cemitérios religiosos. Agressões físicas, atentados contra a integridade física de indivíduos por sua fé. Exclusão social, isolamento de pessoas ou grupos por suas crenças. O cenário do preconceito religioso no Brasil. No Brasil, a intolerância religiosa é uma realidade preocupante e tem crescido significativamente. Dados recentes mostram um aumento alarmante no número de denúncias. Em 2024, foram registradas 3.853 violações motivadas por intolerância religiosa, um aumento de mais de 80% em relação a 2023. As religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, são as maiores vítimas de preconceito no país. Isso se deve, em grande parte, ao racismo religioso enraizado na sociedade brasileira, que historicamente marginaliza e demoniza essas crenças. Embora as religiões de matriz africana sejam as mais afetadas, outras religiões, como o judaísmo e o islamismo, e até mesmo grupos cristãos como evangélicos católicos, também podem ser alvo de preconceito. Como as religiões podem combater o preconceito? Paradoxalmente, as próprias religiões podem ser agentes poderosos na luta contra o preconceito, promovendo a tolerância e o diálogo interreligioso. Algumas maneiras incluem educação e conhecimento, promover o entendimento sobre as diversas crenças e filosofias de vida, desmistificando estereótipos e preconceitos. Diálogo interreligioso, incentivar o encontro e a troca entre diferentes líderes e comunidades religiosas, buscando pontos em comum e construindo pontes de respeito. Valores universais, enfatizar os princípios de amor, respeito, compaixão e solidariedade que são comuns a muitas tradições religiosas. Engajamento social. As religiões podem se posicionar ativamente contra qualquer forma de discriminação e injustiça, defendendo os direitos humanos e a liberdade de crença. Denúncia. Estimular que as vítimas e testemunhas de atos de preconceito religioso denunciem as autoridades, como diz que 100 no Brasil. Legislação e luta por direitos. No Brasil, a Constituição Federal garante a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos. O preconceito religioso é um desafio complexo que exige um esforço conjunto da sociedade, das instituições e das próprias religiões para promover a paz, o respeito e a coexistência harmoniosa entre todas as crenças. Cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo, com diversas denominações: catolicismo, protestantismo, ortodoxia, etc. Preconceito contra o cristianismo. Perseguição em países não cristãos. Em várias partes do mundo, especialmente em países com regimes autoritários ou majoritariamente de outras fés, cristãos enfrentam perseguição severa, incluindo prisão, tortura e morte. Cristofobia. Em algumas sociedades ocidentais, há uma crescente aversão ou desdém por símbolos e valores cristãos, por vezes interpretada como cristofobia. Preconceito contra minorias cristãs. Dentro do próprio cristianismo, existem grupos que sofrem preconceito por sua denominação específica, metodistas no passado, ou algumas denominações pentecostais em certos contextos. Preconceito praticado por cristãos. Intolerância histórica. Ao longo da história, alguns grupos cristãos foram responsáveis por perseguições a judeus, antissemitismo, muçulmanos, cruzadas, povos indígenas durante a colonização, e outras religiões, bem como a grupos considerados hereges ou bruxos.
Homofobia e transfobia. Parte do cristianismo, especialmente em algumas vertentes mais conservadoras, manifesta preconceito contra pessoas LGBTIA+, baseando-se em interpretações literais de textos sagrados. Proselitismo agressivo. Em alguns casos, a tentativa de converter pessoas de outras fés pode se tornar invasiva e desrespeitosa, gerando atritos e preconceito. Racismo religioso. Infelizmente, no Brasil, uma parcela de cristãos tem sido responsável por atos de intolerância e preconceito contra as religiões de matriz africana, muitas vezes demonizando suas práticas. Islamismo. A segunda maior religião do mundo, com seguidores conhecidos como muçulmanos. Preconceito contra o islamismo. Islamofobia. É um preconceito generalizado contra o Islã e os muçulmanos, muitas vezes associando-os injustamente a terrorismo, radicalismo ou opressão. Isso leva à discriminação em empregos, moradia, discursos de ódio, em casos extremos, violência. Discriminação por vestimenta. Mulheres muçulmanas que usam hijab ou niqab frequentemente enfrentam discriminação e assédio. Estereótipos negativos. A mídia e a cultura popular frequentemente perpetuam estereótipos que contribuem para a islamofobia. Preconceito praticado por muçulmanos. Setarismo religioso. Conflitos e preconceitos entre diferentes vertentes do Islã, sunismo e xiismo, são comuns em algumas regiões. Perseguição a minorias. Em alguns países de maioria muçulmana, minorias religiosas, cristãos, hindus, ateus, etc., podem enfrentar discriminação e perseguição. Misoginia e homofobia. Em algumas interpretações radicais do Islã são usadas para justificar a opressão de mulheres e de pessoas LGBTIA+. É crucial notar que essas interpretações não representam a totalidade da fé islâmica. Judaísmo, uma das religiões monoteístas mais antigas. Preconceito contra o judaísmo. Antissemitismo é uma forma virulenta de preconceito, discriminação e hostilidade contra os judeus. Manifesta-se desde a antiguidade, culminando no Holocausto, e persiste até hoje com discursos de ódio, profanação de sinagogas e agressões. Teorias da conspiração. Judeus são frequentemente alvo de teorias da conspiração que os acusam de controlar o mundo ou eventos globais. Preconceito em relação a Israel. Embora críticas políticas do Estado de Israel não seja inerentemente antissemita, em alguns casos, ela é usada como pretexto para manifestações antissemitas. Preconceito praticado por judeus. Conflitos interreligiosos. Embora menos comuns, podem ocorrer tensões e preconceitos pontuais entre grupos judeus e comunidades de outras fés, especialmente em regiões de conflito. Preconceito entre correntes. Assim como em outras religiões, pode haver preconceito entre diferentes correntes do judaísmo, ortodoxo, reformista, conservador, etc. Espiritismo, doutrina espírita kardecista. Baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, foca na comunicação com os espíritos e na reencarnação. Preconceito contra o espiritismo. Estigmatização e ridicularização. Muitas vezes, o espiritismo é mal compreendido, associado a charlatanismo, bruxaria ou sincretismo religioso de forma pejorativa. Confusão com religiões de matriz africana. Embora tenha um ponto de contato e sincretismo, a confusão do espiritismo com Umbanda e Candomblé leva a que alguns preconceitos dirigidos a estas últimas se estendam ao espiritismo. Discriminação social. Em alguns contextos, espíritas podem sofrer discriminação em ambientes de trabalho ou sociais devido a crenças arraigadas em outras fés. Preconceito praticado por espíritas. Geralmente, a doutrina espírita prega a fraternidade universal e o respeito a todas as crenças. É raro encontrar preconceito institucionalizado. No entanto, como em qualquer grupo humano, individualmente, alguns espíritas podem, por falta de conhecimento ou por questões pessoais, manifestar preconceito contra outras religiões, embora isso não seja incentivado pela doutrina. Umbanda e Candomblé, religiões de matriz africana. Essas religiões, profundamente enraizadas na cultura brasileira, têm origens africanas e se desenvolveram no Brasil. Preconceito contra Umbanda e Candomblé. Racismo religioso. São as religiões que mais sofrem preconceito e violência no Brasil. Isso está intrinsecamente ligado ao racismo estrutural da sociedade brasileira. Seus praticantes são frequentemente alvo de ataques a templos, terreiros e incêndios, depredações e pichações são comuns.
agressões físicas e verbais. Praticantes são insultados, ameaçados e agredidos em público. Demonização. Suas divindades, orixás, guias, são frequentemente associadas ao mal ou ao demônio por outros grupos religiosos, especialmente neopentecostais. Proselitismo agressivo. Tentativas forçadas de conversão e desrespeito às suas práticas. Exclusão social e discriminação. Dificuldade em alugar espaços. Preconceito em escolas e ambientes de trabalho. Preconceito praticado por praticantes. É muito raro encontrar preconceito institucionalizado dessas religiões contra outras. Pelo contrário, elas geralmente promovem a tolerância e o sincretismo. Individualmente, como em qualquer grupo, podem existir desavenças ou preconceitos pessoais, mas não é uma característica de suas doutrinas. Budismo, filosofia e religião originária da Índia, baseada nos ensinamentos de Buda. Preconceito contra o budismo, misconcepções e exotismo. Por vezes, o budismo é romantizado ou simplificado no Ocidente, levando a mal-entendidos ou uma visão exótica que pode gerar preconceito. Sinofobia ou xenofobia. Em alguns contextos, especialmente onde o budismo é associado a comunidades asiáticas, o preconceito contra o budismo pode se misturar com preconceito contra imigrantes. Críticas internas ou externas. Alguns críticos podem apontar para práticas específicas ou líderes, gerando controvérsia. Preconceito praticado por budistas. Geralmente, o budismo prega compaixão, a não violência e a interdependência de todos os seres, o que naturalmente se opõe ao preconceito. No entanto, historicamente, e em algumas regiões, movimentos nacionalistas ou sectários que se identificam como budistas podem ter demonstrado preconceito ou violência contra minorias, a perseguição de Rohingyas em Myanmar por grupos extremistas budistas. É crucial entender que essas ações não refletem os princípios centrais do budismo. Conclusão. É fundamental distinguir entre a doutrina ou filosofia de uma religião e as ações de seus seguidores. Todas as grandes religiões contêm em seus ensinamentos princípios que podem ser interpretados para promover a paz e a tolerância. No entanto, a interpretação humana, o contexto histórico, político e social e a busca por poder podem levar a distorções que resultam em preconceito e violência. A luta contra o preconceito religioso exige conhecimento, diálogo interreligioso e a aplicação rigorosa da lei, garantindo liberdade de crença para todos.